Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o currículo. Toda vez que tem alguém tentando entrar no mestrado, no doutorado, e a gente acaba se deparando com aquele medo do seu currículo não ser suficiente. Essa semana mesmo, quando eu publiquei sobre a questão do currículo ser importante, mas não ser o único fator que vai te levar até a aprovação, algumas pessoas, né, até uma querida entrou em contato comigo falando que agora, nós vamos falar mais sobre isso, o currículo na faculdade dela, ele é eliminatório, ou seja, quem não tem publicação não entraria. Mas espera lá que eu vou explicar isso direitinho para vocês hoje aqui. Então a gente vai falar sobre o caráter eliminatório do currículo, o classificatório, sobre os erros que a gente comete na graduação, ou então o erro na hora de pensar em construir um currículo de verdade, tá? E um tipo de pesquisa que você pode estar fazendo rápido para você publicar e né, aumentar o seu currículo, tá bom? E diferente do que a maioria das pessoas pensa, não é a revisão bibliográfica. Muito pelo contrário, tá? Vamos lá. A questão que eu estava comentando, né, dele ser eliminatório. Quando a gente vai fazer, prestar um edital, uma seleção, o que acontece? Eles pedem, né, o seu currículo. Você tem que enviar. Mas pensa comigo. Se você vai fazer o mestrado, né, ou o doutorado, você já tem uma graduação e você, durante essa graduação, participou de eventos, até porque você tem que ter horas extracurriculares, senão você não se forma, né? Então, o currículo Lattes, você pode entrar lá na plataforma Lattes e cadastrar todas essas atividades que você fez. Isso não quer dizer que essas atividades elas vão pontuar na seleção do mestrado, mas que você vai ter algo para colocar no seu currículo e você tem que enviar, tá bom? Então, o currículo, o caráter eliminatório dele é devido a essa questão de é obrigatório você enviar o seu currículo, tá? Para eles saberem nesse momento, eles não estão nem preocupados ainda na pontuação e tudo mais. Eles querem, são aqui de documentos. Igual quando você vai fazer um edital de um concurso, ou você vai fazer até mesmo a sua matrícula numa faculdade pública, você tem que. Qualquer coisa, você não tem que levar seus documentos, tem que levar identidade, CPF e um monte de coisa, declaração de comprovante de residência. Então, o currículo Lattes é uma das né, comprovações da sua vida acadêmica. Então, para uma instituição, é necessário que você entregue, tá? Eles precisam saber o que você está enviando. Então, esse é o caráter eliminatório de um currículo, tá? Esse currículo, ele pode ser bom ou não. Ah, bom em que sentido? Bom no sentido de pontuação. Muitas vezes a gente pode passar a graduação, um bom tempo na graduação. Às vezes né, o pessoal até repete, vou ficar mais tempo aqui para participar mais do conselho estudantil, do grêmio, de alguma outra atividade. E isso, na hora da seleção do mestrado, não pontua. Então, esse é um dos erros que acabam né, acontecendo. Então, como essa menina tá falando comigo, e eu vim também, né, explicar para todos vocês, o currículo, ele e de qualquer forma você tem um currículo, tá? Até igual você vai procurar um trabalho hoje, você tem um currículo, você vai ter, mesmo que aquele currículo não seja, né, grandes coisas, você tem um currículo. Por isso que ele é eliminatório, tá bom? Mas partindo dessa compreensão que todo edital você vai ter que entregar um currículo, a gente entra no quesito da classificação e da importância desse currículo, porque que muitas pessoas têm medo de até tentar a seleção do mestrado com medo de não ser aprovado, com medo, muito ruim, né? Meu currículo não tá bom, não tem nenhuma publicação. Então toda pessoa que
que nunca publicou nada, ela nunca vai entrar no mestrado? Claro que não, né, gente? Então, o meu papel aqui sempre é ajudar, sempre é fazer você ter ali a pontuação mais alta. E aí, por que isso? Porque quanto maior a sua pontuação, melhor vai ser a sua classificação na seleção, mais chances de você ficar nas primeiras posições e ganhar uma bolsa, por exemplo, tá? Porque alguns editais não abrem com bolsa, você vai adquirir a bolsa durante o curso, né? E se você não estiver nas primeiras posições, você não vai receber, tá? Então, o currículo é importante e também depende do que eu vou falar agora, que é a questão do edital. Galera, existe vários editais. Dois tipos básicos assim de editais mais comuns são aqueles que eu vou fazer uma aula só sobre edital, tá? Mas na parte do currículo tem uns editais que eles não pedem projeto de pesquisa. Você entra para a pesquisa da instituição direto, do professor e tal. E aí, esses editais têm um peso maior no currículo. Por quê? Como é que eles vão separar ali as pessoas, já que não tem um projeto, né? É a prova e o currículo. Mas a maioria das instituições, elas trabalham com outro tipo de edital, que é aquele edital clássico que você manda todos os documentos, faz a prova, tem prova de idiomas, de línguas, tem a entrevista e tem o currículo também, tá? Então, nesses editais, o currículo, ele é balanceado, ele pode ser, como está falando, classificatório, né? Vai te classificar ali, mas ele não é essencial. Outra coisa que é interessante o currículo também, para você que não sabe, quer futuramente fazer um concurso, por exemplo, vamos dizer que você já tem mestrado, mas vamos ver lá para frente, né? Já entrou no mestrado, já se formou, e aí você vai fazer um concurso para sua área, que é para pesquisador, né? E aí, as publicações, elas também contam. E quais são as revistas, né? B1, B1, B2, B3, A1, A2, A3, elas também têm pontuações, tá? Por isso que é interessante, não é publicar por publicar, a gente vai falar sobre isso, é publicar bem, é publicar num lugar, numa revista, num congresso, que seja bom, tá? Então, compreendemos essa questão do eliminatório, da importância dele para os editais. Qual é essa questão do classificatório? Quando você vai colocar lá no seu currículo lá de preencher, o que você pode colocar ali? Além das informações básicas, né, seu nome, coisa assim, você coloca cursos que você já fez, e aí um adendo, né? Cursos com 10 horas, às vezes não são aceitos em editais. Tem que ter pelo menos 30, alguns, né? Mais 300 horas. Então, tem essa questão das horas dos cursos, tá? O que mais que a gente preenche? O Lattes. Cursos, se você assistiu alguma palestra, se você apresentou algum trabalho, se você publicou algum trabalho, se você fez uma oficina, se você organizou, se você fez mentoria, se você fez iniciação científica, se você já trabalhou, né? Trabalho normal, se você já orientou algum trabalho, se você já produziu vídeos, né? Tem várias coisas para diferentes áreas, né? Então, esse é o básico aí que todo mundo pode fazer, qualquer área, oficina, cursos, publicações e participação, né? Participação em eventos. Aí, quando você abre o edital, ele vai ter lá, em algum anexo, te mostrando quanto vale cada atividade, tá? E aí você fala, caraca, peguei lá esse edital e eu fiz um monte de curso online. Então, por exemplo, na FGV, tem o Sebrae, tem tantos cursos online gratuitos. E aí você fez um monte, aí quando chega lá, putz, não vale ponto, tá? Tem editais que vão valer. Por exemplo, na minha instituição, uns 3 editais atrás, valia ponto. O que eles fizeram?
teve um menino que ele era muito ativo na universidade e ele tinha muito certificados de cursos, de palestras que ele participava e tudo mais. E que a instituição fez? Pô, isso aqui eu tô pontuando muito uma pessoa sem saber se ela publicou, né? Tipo, participar, sabe? Participar só a participação, será que vale tanto assim? Então eles retiraram. Eles botaram assim coisas para pontuar coisas mais práticas. Tem o curso, mas no curso uma carga horária mais alta, né? Participação, cara, você acha que você vai lá sentar, assinar seu nome na lista, receber o certificado de participação e aquilo vai contar? Sinto muito te informar, não vai, tá? Eu até hoje não vi um edital que contava participação, gente. A gente não é trouxa, né? Para a universidade ela não é trouxa, ela não é idiota. Então ela sabe que muitas vezes vocês podem só rasurar a sua assinatura, fingir alguma coisa para colocar ali, né? Combinado, certo até aí? Então, Isabela, então o que conta? Eu participo de um grupo de pesquisa, isso pode estar no seu edital, pode estar no seu currículo, isso pontua se você tiver a confirmação, né, o certificado. E aí, Isabela, eles publicaram um livro. Livro é bom? Gente, assim, na academia, o que mais conta é artigos publicados em revistas. Porque existe o que a gente chama de... eu esqueci agora o nome, mas é basicamente, né, uma avaliação por pares. É uma avaliação. Então, a revista, ela é avaliada e os artigos que são publicados nela também são avaliados. Essa avaliação, esse rigor, não acontece com o livro. Então, dependendo da situação, se você tiver bala na agulha, tiver money, você vai lá e publica o seu livro. Tem a pontuação, eles contam, livros também, porém, os artigos sempre vão ser melhor pontuados e ainda melhor que o artigo você não precisa pagar na maioria dos casos, tá? Então, você tem lá as melhores revistas, né? A1, A2, as melhores revistas, você não paga para publicar. Claro que tem, dependendo da área, tem revistas muito boas que são pagas. Geralmente, o que é pago a gente chama de revistas predatórias. E isso pode até ser mal visto, tá bom? Vai me dar pontuação? Vai, tá? Se o edital não tá falando nada sobre isso, só tá falando sobre artigo, ele vai publicar e ele vai aceitar, tá bom? Não há problema sobre isso, tá? Outra dúvida que surge também, assim, nesse quesito, foge um pouquinho dessa questão, mas é importante eu citar. O pessoal fala, Isabela, eu só tenho a graduação. Será que eu posso publicar? Ou então, eu ainda estou na graduação, eu posso publicar? Cara, pode. Você não vai publicar numa A1, você vai publicar numa C, numa B4, numa B3. Por que isso? Porque lembra que eu falei que tem a avaliação da revista? Então, as revistas melhores classificadas, elas não aceitam, por exemplo, uma revisão bibliográfica. Pelo amor de Deus, elas querem pesquisa. Elas querem que o que esteja nela seja bom, seja único, seja muito relevante. Então, e geralmente, quem é que vai contribuir com isso? Doutores, né? Então, os doutores, geralmente, nessas revistas, você precisa ter pelo menos um coautor doutor, né? Se você não é doutor ainda, você tem que ter lá o seu orientador, alguém que seja para isso. Então, tem revista que aceita, tem que ter um mestrado, algumas que tem que ter o doutorado, algumas que, geralmente, quem aceita só a graduação é porque também já aceita de graduandos, né? Quem ainda não terminou a graduação. E aí você me pergunta, Isabela, eu sou, por exemplo, da geografia, eu posso publicar numa revista de sociologia, numa revista do direito? Pode. O que vai depender dessa publicação é se a sua pesquisa está de acordo com
a linha temática da revista, tá? E aí você vai entrar no site da revista, tem lá sobre a revista, vai ter sobre publicação, e você vai conseguir ver as informações e saber se o seu artigo atende todos os critérios que estão sendo pedidos, tá? Mas desde a graduação você consegue publicar tanto em revistas como em eventos. Como funciona essa questão do evento? Deixa eu explicar para vocês. Alguns eventos, eles fazem uma publicação. Caraca, acabei de lembrar de um negócio. Inclusive da minha publicação no último evento que eu participei. Puxa, até perdi o foco aqui. Sobre eventos. Alguns eventos, eles publicam a sua pesquisa. Alguns eventos, eles publicam o resumo expandido, ou resumo expandido, ou o artigo completo. Geralmente, o edital da seleção do mestrado, ele já tem essa especificação e também vai te pontuar. Eles vão te dar essa classificação. O que pontua? Em alguns eventos, você pode até ganhar vários certificados. Por exemplo, um certificado de resumo expandido e um certificado da publicação toda. E da apresentação que você apresentou o trabalho, você também pontua. Você apresentar o trabalho, né? Então, o congresso, ele é muito interessante. Só que você tem que procurar, né? Porque cada faculdade tem congressos nacionais, tem congressos internacionais. Esse início desse ano, se eu não me engano, foi em abril, a minha aluna de mentoria para mestrado abriu um em Portugal, mandei para ela, e aí ele era online, então era só gravar tudo, então ela conseguiu, né, participar e publicar. Então isso é interessante. Uma amiga minha também, que essa amiga também, a gente fez toda a graduação, muitas coisas juntas, né? E até hoje, tudo que aparece, eu indico para ela fazer, porque temos áreas muito parecidas. Então, vocês conseguem participar de eventos, né, nacionais, internacionais, regionais, locais, de faculdades, da sua faculdade, de faculdades de outros lugares. Então, por exemplo, isso que eu acabei de falar, que eu tenho que enviar, foi porque a gente apresentou um trabalho na minha faculdade e eles vão publicar. Então, eu tenho que mandar o artigo completo até dia 20 ali. Então, eu mando o artigo completo. Geralmente eles leem, né? Também tem uma avaliação ali, porque não são todos os trabalhos que são aceitos nos eventos, tá? Então, quando você for pensar, cara, eu quero muito ter um currículo bom desde a graduação. Por isso que o meu programa de execução acadêmica, que eu vou abrir vagas, tá, gente? Mês que vem, ele tem o foco para entrar no mestrado, mas também de você construir uma carreira acadêmica, tá? Se você tem a ideia de construir a sua carreira acadêmica desde a graduação, como eu fiz, né? Desde lá no meu segundo período, eu ingressei na pesquisa acadêmica, porque eu já tinha essa visão, você pode fazer a mesma coisa, tá? Aí você vai aprender tudo lá sobre escrita, sobre publicações, enfim, tudo que envolve ali a carreira acadêmica, tá bom? E aí, esses são os erros, né? Você, por exemplo, focar em livros, focar em cursos, porque às vezes até o livro, né? Eu falo isso, é bonito de falar, né? Eu publiquei um livro, mas academicamente falando, desculpa falar quem tem, cara, pega o seu livro e bota lá na gaveta, bota lá na estante. Assim, academicamente falando, não tem muita relevância, tá? Então, é bom você publicar artigos online, beleza? E cursos também tem essa questão. Isabela, liga acadêmica, conselho estudantil, outra graduação, pós-graduação, pontua. Depende do edital. Geralmente, pós-graduação, a graduação. Se for em uma área semelhante, pontua. Por exemplo, eu tenho uma pós-graduação em marketing. Eu não vou colocar, por exemplo, se eu quiser fazer um doutorado
deixa eu pensar, no direito. Não adianta eu colocar minha pós-graduação em marketing. Não vai pontuar, porque não é semelhante com aquilo que eu estou almejando, tá? Um curso. Mas se for áreas, por exemplo, geografia e ciências sociais, faz sentido. Então, pontuaria. A questão de trabalho, também os tempos de trabalho, geralmente depois de 6 meses, 1 ano, já pontua também, tá? Pós-graduação, como eu falei, outras graduações também, até porque uma outra graduação mostra que você gosta da área acadêmica, né? Você tá se encontrando ali, ou tá, né, querendo como é que fala? Ter novos conhecimentos, então é relevante sim. Agora, eu falei para vocês que até as revistas melhores, elas têm uns critérios, né, para selecionar, e elas não são de aceitar revisão bibliográfica. Ah, Isabela, por que isso? Galera, pelo simples fato que uma revisão bibliográfica boa, ela é uma revisão bibliográfica sistemática. Existem 3 tipos de revisão: narrativa, integrativa e sistemática. E elas são mais complexas de acordo com, né, respectivamente, conforme eu fui falando. E a sistemática, hoje em dia existe até programas, hoje em dia não, né? Já tem uns 5 anos que já existem alguns programas que te ajudam a fazer a seleção dos artigos e tudo mais. E para ser uma revisão muito boa, você precisa ler todos esses trabalhos. Além da questão da escolha dos estudos, que é chato, você tem aquela questão de ler todos os trabalhos, se aprofundar nos trabalhos, para poder escrever um bom texto, que a gente hoje em dia acha, a IA faz para mim. Beleza, bota a IA para fazer para você. Mas aí não espere você publicar uma revisão bibliográfica numa revista boa e não usando IA. Gente, não vai. Então, qual tipo de pesquisa que você pode fazer? Até rápido, tá? É possível, dependendo do grau de dados que você vai analisar, você consegue fazer em uma tarde, em um dia, você consegue rapidamente fazer esse estudo. É um estudo mais original, então essa análise é algo diferente, uma contribuição nova, muito mais benéfica do que a revisão de literatura, que é a pesquisa de dados secundários. Dados secundários é você, por exemplo, você utilizar fazer buscas do IBGE. O IBGE, ele abrange muitas coisas, né? Então, você tem essa facilidade de poder utilizar. Mas todas as áreas, ultimamente, eu tenho ficado até chocada pela quantidade de relatórios, até mesmo oficiais, que existem. A área da saúde tem o DataSUS, né, que compreende aí infinitas doenças, né, não só doenças, mas atendimentos em tantas outras coisas. Nós temos o IBGE, nós temos da educação, nós temos os censos educacionais, e todas as áreas têm algum relatório que você pode trabalhar em cima dele, tá? Por exemplo, eu fiz a minha primeira pesquisa foi, inclusive, acaba sendo uma pesquisa um pouco estatística, né? E cuidado porque assim, vou falar para vocês, esse tipo de pesquisa que eu fiz lá no início, eu fiz uma série histórica, ou seja, eu peguei um relatório do CONARE de imigração, de refúgio no Brasil, e fui fazendo ao longo dos anos, né? Eu fiz, sei lá, dos últimos 20 anos. Quando eu fiz isso, quando você abre o relatório, antes de todo o gráfico, você consegue ver que existe uma explicaçãozinha né, dos dados. Cuidado para a sua pesquisa não ser aquilo ali, não ser, por exemplo, um copia e cola. Não é você pegar, eu vou fazer
uma análise do censo de 2024, Centro de Educação. Pô, mas aí, qual o comparativo? Enfim, tem outras questões para tornar a sua pesquisa pertinente, tá? É uma pesquisa, assim, que pode dar um trabalhinho, no sentido assim, Isabela, se eu for usar os dados secundários, dependendo de quais seja, por exemplo, esses que são numéricos, você vai ter que criar gráficos, vai ter que usar o Excel, né? E isso você vai ter que procurar de alguns outros anos, fazer uns comparativos, né? Isso se você não quiser utilizar, como é que fala? O próprio, né? Mas hoje em dia existe, eu sei que tem de imposto de renda, para o pessoal de administração, para o pessoal de contabilidade, economia, tem de imposto de renda, IPTU, enfim, de várias coisas tem um painel interativo que você, eu quero ver tal coisa. Aí você clica lá, tal ano, tal. Ele já te gera o dado, já te gera as informações, você só precisa analisar aquilo ali, tá? Dentro da execução acadêmica tem uma aula escrito dados, análise de dados. E aí na análise de dados, lá na descrição, eu coloco uma lista de sites e relatórios que você pode fazer pesquisa de dados secundários. Isso acaba te facilitando também a encontrar, né? Esses painéis que eu tô te falando, mas, gente, a maior ferramenta é o Google, não tem outro lugar que vai te fornecer tantas informações quanto o próprio Google, tá? Nesses relatórios. Quero saber sobre violência infantil, violência contra a mulher, violência LGBT, preconceitos, nananã. Tudo isso tem relatório, tudo isso pode ser pesquisado, tá? E pessoal da saúde, como eu falei, DataSUS, cara, vocês podem imaginar a infinidade de tudo que se passa pelo SUS tem ali, né? Agora, se você não quer trabalhar com dados, quer fazer uma análise secundária, mas que não seja de dados, numérico, você pode analisar publicações de uma revista, publicação de revista, eu não digo revista acadêmica, tá? Por exemplo, Jornal Globo, G1. Então, quero saber sobre a temática fulana de tal. Eu fiz um artigo sobre isso, da época da pandemia. Estou aguardando desde o ano passado a publicação. Oh, meu Deus! Que é justamente a análise de publicações que fizeram sobre os refugiados durante a pandemia. Você pode fazer, por exemplo, pessoal de letras, pode pegar e fazer análise de um livro, né? Por exemplo, eu quero estudar vidas secas. Então, eu quero ver, por exemplo, a questão da pobreza ou preconceito, a questão da mulher naquele livro ali. Você pode fazer isso também, entendeu? Você foge da revisão bibliográfica, você traz uma contribuição nova, um olhar novo sobre aquilo, né? Muito mais relevante, muito mais fácil de ser aprovado. E eu também ensino meus alunos que uma pesquisa ela pode se transformar em 3 pesquisas a partir da modificação do conceito. Então, eu vou fazer uma aula mais lá para o final que eu vou ensinar vocês a fazerem um desses tipos de pesquisa, né? Tá bom? Que você pode fazer numa tarde. E dentro da execução acadêmica vocês têm muito mais, tá? Então hoje nós falamos sobre o currículo. Adiantei essa aula porque é algo que a maioria das pessoas tem dúvida, querem saber. Então adiantei essa aula e amanhã a gente volta com o cronograma normal, que é para a gente falar sobre o edital, né? A importância de ler o meu edital, os critérios do edital, quais são os requisitos mais comuns que são pedidos, tá? E também vou estar, como vocês sabem, compartilhando um PDF dessa aula também lá no grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está no grupo, você está perdendo um tempo valiosíssimo, porque ao final eu vou compartilhar com vocês um drive com esses materiais.
Se você for ligeiro, eu já dou a dica que vocês vão poder baixar. Se vocês não forem ligeiros, vocês vão perder a oportunidade, tá bom? Então, vejo vocês amanhã na próxima aula ali do desafio, tá bom? Beijão.